Olá, meus irmãos, do Manuel Filomeno de Miranda. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Evangelho. E hoje vamos conversar a respeito da parábola do filho pródigo, né? Então, vamos aqui fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, entrar em conexão com a espiritualidade superior, destacando ao nosso Mestre Jesus, instalando a sua imagem em nossa tela mental, e vamos a Ele nos dirigindo em estado de gratidão pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em prol do Evangelho que Ele nos deixou, o guia para a nossa redenção, para que possamos atingir os altiplanos celestes. E é a Ele que nós vamos dizer obrigado, Senhor, pelas imensas oportunidades que nos são concedidas de despertar, de interpretar melhor as Tuas palavras, buscando o conhecimento libertador. Envolve-nos, Senhor, para que tenhamos fé e bom ânimo na caminhada, para que possamos superar os momentos de dificuldade, sempre com a certeza de que o que nos aguarda no futuro é o seu acolhimento para com cada um de nós, já que tu nos prometestes que iríamos todos ao Pai, mas antes passaríamos por ti. Assim, Senhor, abençoa e ilumina os nossos corações. Derrama sobre nós teu amor e tua paz. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, então vamos conversar sobre a parábola do filho pródigo, né? Que é uma parábola realmente muito importante, que na realidade fala sobre o filho pródigo, mas ela versa também sobre o pai e sobre o outro filho, né? São dois filhos no contexto da parábola e eles têm, cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua atitude, um exemplo muito importante para trazer para cada um de nós, para que a gente possa, né, compreender, para que a gente possa analisar as nossas próprias atitudes e as atitudes desses nossos irmãos que nos servem de exemplo, já que estavam reunidos, né, Jesus, os publicanos, os pecadores e também os fariseus, que condenavam, estavam almoçando e os fariseus lançavam aquele olhar reprovador, né, porque Jesus se misturava com aqueles que eles julgavam de má vida, né? Então, eles não admitiam que Jesus estivesse junto com aquele povo. E os fariseus a gente conhece bem, né? Os fariseus são aqueles nossos irmãos que já se achavam, né, quites com todas as obrigações exteriores, né? Não vivenciavam o evangelho, a palavra, os ensinamentos, os mandamentos na forma íntima. Apenas então trabalhavam a questão exterior das aparências, né? Infelizmente, ainda vivenciamos com os fariseus modernos, né, que ainda estão aí também fazendo a sua demonstração exterior, esquecendo de colocar em cumprimento aquilo que as leis, né, propõem para que a gente as execute no nosso dia a dia através dos ensinamentos que Jesus nos deixou no Evangelho. Então, é um momento que a gente precisa entender o porquê que Jesus lança essa parábola, lança essa história que traz com cores
fortes e vivas uma relação que havia dentro de todo um contexto para aquela época, né? Então, Jesus falava para aquelas pessoas e utilizava os exemplos daquele momento em que ele estava vivendo, né? Evidentemente, se a gente aplicar esses exemplos para os nossos dias, né, para o aqui e agora, a gente vai ter também o retorno dessa aplicação, né? A gente vai transformar essas palavras da época de Jesus para o nosso momento atual. Então, na realidade, o Evangelho, apesar de ser colocado numa época um pouco mais distante e diferente, ele se aplica para o nosso dia a dia, né? Então, a parábola, ela tem esse poder de, com folhas fortes, pintar um quadro para que a gente possa realmente se demorar, né? Para que a gente possa ter uma visão mais profunda daquilo que Jesus propunha mediante a situação que ele estava vivenciando. E lembrando sempre que Jesus nos colocou que veio para os pobres, para os estropiados, para os doentes, né? Ele não veio para os sãos. E os doentes somos ainda nós, que aqui nos encontramos ainda, né, tentando entendê-lo, tentando vivenciá-lo no nosso dia a dia, aí, em meio a tantas intempéries pelas quais a gente está tentando passar e superar, né? Tais quais aí os Covids da vida, pelo qual até eu passei também agora em junho. Fiquei 20 dias ali internado e 8 dias entubado e ganhei uma moratória para poder continuar o trabalho aqui, para poder resolver as questões aqui que ainda estão pendentes, né? Porque a gente não tem facilidades neste plano. É algo que às vezes a gente demanda um tempo muito grande para poder entender, para poder perceber a necessidade da gente trabalhar, né, a nossa consciência, da gente poder trabalhar a nossa perspectiva de futuro, vendo inclusive as situações pelas quais esses grandes vultos da nossa história passaram, tais como Jesus, né, que já era Cristo quando a terra ia ser criada, né, quando Deus colocou uma reunião entre os vários Cristos a bola de fogo na mão de Jesus para que ele pudesse dar andamento à criação do planeta. Ele já era Cristo a essa época, ele já tinha uma evolução muito grande, ele é um espírito extremamente evoluído, e, no entanto, veio até nós trazer a mensagem de amor, a mensagem retificadora que o Pai pediu que ele viesse nos trazer e demonstrou através das suas atitudes, né, através das suas palavras, através dos seus atos, tudo aquilo que Deus pediu e teve como retorno a crucificação, porque a maioria ainda envolto nestes processos da matéria tinha como finalidade buscar os seus próprios interesses, que eram divergentes daqueles interesses que Jesus estava propondo para todos nós, né? Então, ele, em diversos momentos, utiliza aqui a possibilidade da parábola, e neste caso, nessa parábola do filho pródigo, ele engloba ali os personagens que identificam-se como Deus, né, que é na realidade o Pai, né? Então ele traz essa presença divina do Pai, de amor imenso, assim, de um acolhimento fantástico, como sabemos que o Pai é, né? Que entende as nossas dificuldades, que entende as nossas imperfeições, que percebendo as nossas dificuldades, ele vai nos dando condições de ir crescendo, evoluindo, mas para isso a gente precisa passar
pelas situações necessárias da vida. E às vezes a gente tem dificuldade de entender que essas dificuldades são, na realidade, o prenúncio de uma mudança, de uma transformação, de um processo de evolução, porque a evolução se dá através do aprendizado. E o aprendizado necessita de experiências, tais quais como passou esse nosso irmão aqui, que ganhou destaque como filho pródigo, né? E que teve coragem de tomar uma atitude, correta ou não, ele tomou uma atitude e foi em busca daquilo que ele achava ser o mais correto naquele momento. Então, o pai ali representa realmente a figura de Deus, né, em toda a sua magnitude, e o filho pródigo, que é o filho mais novo, né, ele representa exatamente, né, os pecadores, né? Ele representa ali aqueles publicanos que eram os cobradores de impostos da época e que eram rejeitados, né, pela sua própria raça. Então, esse filho jovem, ele representa esses dois segmentos da população que estava presente naquele momento. E o filho mais velho representa exatamente os fariseus, né? Aqueles que a gente estava comentando aqui no início do nosso bate-papo, que ainda vivenciam muito a parte externa, mas deixam de vivenciar internamente aquilo que é necessário para a sua mudança, né? Para que ele possa, então, evoluir, né? É, o filho mais novo, ele, em determinado momento deste processo que eles viviam lá do círculo familiar, né? Porque a parábola fala desses três personagens, né? Do pai, do filho mais novo e o filho mais velho, e não cita outros personagens do núcleo familiar, só os servidores, né? Então, ele, num determinado momento, resolve que quer seguir outros caminhos, que quer trilhar, né, outras perspectivas na sua existência. O que é muito comum, né, no meio familiar, as pessoas tentarem buscar uma mudança nas suas vidas, as pessoas saírem de casa e em busca de um projeto diferente daquele que se vive no núcleo familiar e que na maioria das vezes foi por nós mesmos programado para que a gente pudesse reorganizar o nosso proceder, a nossa existência e dar continuidade à nossa caminhada para a evolução. Então, ele resolveu mudar esse planejamento, ele resolveu que daquela forma que ele estava convivendo não estava bom, e aí chega até o pai, né? E disse que ele queria a sua parte na herança, né? Disse, pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E então o pai lhe repartiu seus bens, né? Isso está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 e 12. Só que tem todo um contexto, né, dessa história, dessa solicitação, que a gente precisa tomar conhecimento. À época, né, o fato do conceito de ter terras, de ter uma família, de ter um núcleo familiar convivendo, era uma coisa muito importante, muito diferente da maneira como a gente trata os bens materiais, as posses, as casas, as terras, né? Lá para se vender uma terra, levava-se meses conversando, né? Para poder chegar a um consenso, para poder se desfazer. Por quê? Porque era um bem familiar, né? Então, assim, os filhos só recebiam a herança depois que o pai morria, né? Não se falava desencarnar na época.
né? Mas só depois que o pai morria é que havia a divisão em que os filhos assumiam a parte deles da terra. Então era algo assim muito difícil de se vender as terras, de ter alguém, né, assumindo a postura que o filho pródigo assumiu, né, o filho mais moço da família, de se rebelar e querer partir, pedir a sua herança. Era uma agressão muito forte para com o pai dele, né? Então foi algo assim muito contundente, porque hoje a gente lê a parábola e a gente transporta ela para a visão do nosso momento que nós estamos vivendo aqui no Ocidente e no Oriente, as coisas são muito diferentes, né? Então os conceitos que eles traziam, tudo isso, muito diferente daquilo que a gente vê e que a gente pensa. Então é necessário que a gente contextualize essa situação, vivencie essa situação, porque havia todo um processo de reconhecimento, né, de que você não poderia agir da forma agressiva como o filho pródigo agiu, né? Ele agrediu o pai dele, ele humilhou o pai dele quando ele resolve pedir a sua parte, né? E ali, depois que ele tomou aquela atitude de pedir a parte dele, também é uma situação que não cabia mais nenhuma alteração. Ele teria, a partir do momento que ele pediu, realmente de sair daquele local, daquela região, daquela aldeia onde eles moravam, né? Porque as pessoas ali não aceitariam mais que depois que ele pedisse a sua parte na herança, que ele permanecesse ali. Ele teria então que se retirar dali de qualquer maneira, né? Tal a agressividade com que se era tomada, o tipo de atitude que ele teve para com o seu pai, né? E assim também para com o seu irmão, né? Porque o conceito da terra unia a família, né? Então a terra era o meio ali de se ajudarem, porque poucas casas, poucas habitações nessas aldeias, aldeias com 100 habitações, 100 casas, né? Então ali eram muito ligados uns aos outros, tinham que necessariamente se ajudar para poder fazer com que os processos pudessem acontecer. Ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue produzir sozinho. Então era necessário que eles se auxiliassem uns aos outros. Quando você pede para sair, quando você pede a sua parte na herança, além de todos os transtornos de ter que gerar a venda da terra para poder fazer o dinheiro necessário para dar, né, a parte para ele, tem todo um contexto social, né, todo um contexto de desrespeito aos mais velhos, né? E os anciãos eram muito conceituados, os anciões eram muito conceituados, né? Muito respeitados, né? Então, assim, quando se fazia alguma coisa, e isso ainda existe lá nessas regiões, né? Você ia fazer alguma coisa, você ia lá na casa do seu pai para pedir, né, conselho, para pedir autorização para fazer determinadas coisas, né? Então, assim, o respeito era muito grande para com os anciões, né, para com os mais velhos, né? E ele, quando agiu dessa forma, tendo ainda o seu pai vivo, né, ele desrespeitou seu pai, ele desconsiderou, né, a autoridade do pai, né? Mas o pai acabou aceitando, porque era o que ele desejava, né? E passou algum tempo, depois da venda do, do- da terra, o filho então partiu, seguiu o seu caminho, né? E foi usufruir dos benefícios, foi usufruir do dinheiro que ele arrecadou com a venda daquela terra. E aí partiu para um lugar bem distante, onde ele foi usufruir de todos aqueles bens. Evidentemente, todo esse processo acaba
desgastando, porque a gente sabe que o dinheiro que não é investido, o dinheiro que não é trabalhado, ele se dispersa rapidamente, né? E aí foi exatamente o que aconteceu com ele. O dinheiro não foi bem aplicado, não foi bem utilizado e ele acabou e ficou sem dinheiro. E além do mais, né, depois de ter consumido tudo, ainda sobreveio naquele país em que ele se encontrava uma grande fome e ele começou a passar necessidades, né? Nós, trazendo aqui para o momento atual, a gente está vivendo aí um processo de dificuldade no campo da fornecimento de energia, né? Porque ah, aí a água não está suficiente, as chuvas não foram as esperadas para abastecer aí as represas e a geração de energia está bem comprometida, podendo vir até acontecer falta de energia, né? É uma realidade aí. E aí, o que acontece? Hoje, no mundo que a gente vive, ainda existem algumas alternativas, mas mesmo assim a gente ainda corre um risco sério. Naquela época, então, se você tinha uma estiagem mais prolongada, não se tinha colheita, né? Hoje em dia você armazena, você tem uma série de técnicas e tecnologias aí para poder armazenar alimentos, essa coisa toda, mas mesmo assim a água já é um outro problema. Naquela época, quando você tinha uma estiagem prolongada, pronto, acabou. É a fome, né? Então ele chegou nesse momento lá em que ele acabou passando por essa situação. Amigos ele não tinha, porque ele estava no estrangeiro. Os amigos ele só tinha no momento de gastar o dinheiro dele, né? E aí acabou o dinheiro. Não tinha amigos, não tinha quem lhe socorresse. Imagine, se as pessoas que lá se conheciam, lá viviam, já estavam passando uma dificuldade muito grande com esta fome, com essa estiagem, né? Imagine para um estrangeiro, uma pessoa desconhecida que não tinha nenhuma ligação, que não tinha nenhum um relacionamento com as pessoas de lá. E aí ele começou a passar realmente fome, passar grandes dificuldades, né? É, e aí ele vai em busca, né, de trabalho. E o que ele consegue? Ele consegue um criador de porcos que põe ele para trabalhar, para tomar conta dos porcos. Com um agravante. Ele, sendo judeu, né, ele não poderia jamais estar num trabalho desse, porque o judaísmo considera o porco um animal assim terrível e quem se mistura com ele não pode participar, não pode participar do judaísmo, não pode participar da congregação religiosa, tal a aversão que eles têm com os porcos, né? Que consideram animais imundos, né? E aí ele foi lançado a uma condição realmente de humilhação, porque desceu ao mais baixo nível que ele poderia descer. Perdeu tudo, não tinha mais nada, não tinha nem a sua identidade religiosa, não tinha mais nada de aproveitável da sociedade em que ele vivia. E aí ele passou a conviver nesse trabalho, e o que é pior ainda, com fome, porque não lhe davam de comer, né? E os porcos são alimentados com alfajores, né? E havia dois tipos. Um era mais macio, mais adocicado, né? Que tinha alguma consistência, e o outro não, que era justamente os que eram dados para os porcos, né? E ele ficava ali observando aquela situação, ficava observando os porcos se alimentar e queria se alimentar também daquele alimento, mas ele não conseguia, né? Aliás, alfarrobas, né? Que eram os alimentos, e ele não conseguia se alimentar daquilo porque aquilo era direcionado para os porcos.
E aí veio então o arrependimento. Ele caiu em si finalmente, né? Todos nós. Se a gente analisar, a gente vê que é uma trajetória que muitos passamos, né? Porque buscamos equivocadamente caminhos que não nos levam, né, à evolução, que não nos levam ao encontro com o Pai de misericórdia. Né? A gente fica fugindo pelos atalhos da vida em busca de prazeres e coisas materiais, e aí chega um tempo, e inevitavelmente chega esse tempo, né, mais cedo ou mais tarde, nem que leve algumas reencarnações, em que a gente se dá conta daquilo que a gente está fazendo, do erro que estamos cometendo, que estamos deixando, do acolhimento da casa do nosso Pai, do acolhimento dos bons amigos espirituais, para buscar caminhos que não nos levam, né, à satisfação, à evolução, ao crescimento moral. E ele se deu conta, assim como a gente também, em determinados momentos, acaba se dando conta do equívoco cometido. E aí ele pensou, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? E aí ele se lembrou do pai. Né? Porque nessas horas da dificuldade, a gente busca, né, aqueles que nos são mais caros, né, que poderão nos estender a mão, nos auxiliar, um amigo, um parente, um familiar, né, alguém que às vezes até a gente abandonou, às vezes a gente desprezou, mas na hora de dificuldade a gente se dá conta que ali está a pessoa que pode nos auxiliar a continuar a essa caminhada. E aí ele pensou com ele mesmo, né? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Está em Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19. Né? Então, ele reconhecendo a atitude equivocada que ele tomou, né? E reconhecendo a generosidade do pai, que tratava aos trabalhadores, aos servidores, muito melhor do que ele estava sendo tratado ali. E ele era filho, né? Mas ele poderia ter um tratamento melhor ainda, mas acabou não conseguindo entender isso e foi buscar caminhos que não o ajudaram no seu crescimento, nem a matar sua fome. E aí, levantando-se, ele foi para seu pai. Vinha ainda de longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 20. Né? E o filho disse, pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Está em Lucas, capítulo 5, versículo 21. Muito bem, são muito simbólicos, né, esses acontecimentos, porque né, o pai vai ao encontro dele. Quando ele está chegando, a amorosidade do pai vigilante, que já esperava o regresso do seu filho pródigo, né, já esperava esse retorno, né, ele não espera o filho chegar até ele. Ele vai até o filho e o abraça e o beija, impedindo, inclusive, que ele dissesse, né, outras coisas, que queria ser tratado como um escravo, como um servo. Né? Então, ele o beija e abraça, no simbolismo de que ele está acolhendo e perdoando a atitude equivocada que ele havia tomado. Né? Que o filho
havia tomado. Então o pai acolhe como um pai amoroso, um pai que reconhece que aquele momento foi um momento equivocado, mas que continua com a sua consciência de ser seu pai, de ser acolhedor e de que vai, né, resgatar aquela criatura. Então ele vai ao encontro. E aí a gente fazendo um paralelo com a vivência de Jesus, nós verificamos que o mestre também vai sempre ao encontro dos nossos irmãos mais necessitados. Ele não espera que eles cheguem até ele. É lógico, muitos chegaram, porque sabendo, né, dos feitos de Jesus, acabaram indo até ele. Mas a maioria é Jesus que vai ao encontro nas suas viagens, nas suas caminhadas com seus apóstolos. Ele vai ao encontro daqueles que necessitam do seu auxílio, que necessitam do seu socorro, né? Então é muito importante, muito interessante esse aspecto. E o Pai, né, que é Deus, também vem ao nosso encontro, né? Quando não vem pessoalmente, ele envia, né, os seus mensageiros. O próprio Cristo é o mensageiro maior que tivemos por parte de Deus, nosso Pai, que o enviou com o intuito de nos instruir, de nos acolher, de nos mostrar os caminhos que deveríamos seguir como filhos pródigos que ainda somos, né? E aí ele mostra, através da presença de Jesus, o quanto ele nos ama, o quanto ele é de amor, de amorosidade, né? Tanto é que a base estrutural da pregação do Cristo é a lei de amor. Então, a gente vê que Deus é de uma amorosidade infinita e vem ao nosso encontro, ao nosso socorro, para que possamos fazer o nosso despertar, para que a gente possa entender, né, a nossa necessidade de transformação. Então, quando a gente está preparado, né, o socorro efetivamente chega. E aí foi o que aconteceu, né? E o pai, quando encontra o seu filho, pede aos seus servos que tragam, né, roupa para ele, né, porque as roupas dele estavam rasgadas, que tragam um anel para ele pôr no dedo, né? São todos símbolos, né, de poder, de diferenciação, que tragam calçados, as sandálias para ele poder calçar, porque ele estava descalço. E descalços só andavam os escravos, os servos, né? Então, como ele era o filho, né, do pai amoroso, ele pede que o calcem para dar dignidade a ele, para dar a condição que ele tinha quando ele havia saído, quando ele pediu para que se vendesse os bens, para que desse a parte dele, para que ele continuasse com a mesma dignidade. E não se conteve a isso. Ainda pediu aos seus servidores para que pegassem, né, um boi que já estava cevado, um novilho que estava cevado, para poder distribuir, né, para todos aqueles daquela comunidade. Porque quando se faz um evento, quando se fazia um evento desse porte, né, não tinha como armazenar a carne. Então você matava o novilho, ele tinha que ser servido, tinha que ser regozijado por todos aqueles que moravam ali nas redondezas. Então foi um grande feito, uma grande festa para poder trazer todos, para que todos pudessem participar desse retorno desse filho pródigo que estava arrependido e que veio em busca do perdão e que veio em busca do socorro do Pai naquele momento de tanta dificuldade, né? E aí, agora, chega o filho mais velho, né, que também é um filho pródigo, né, que ele estava no campo trabalhando,
E quando ele chega, ele ouve música, ele ouve aquela falatório todo, aquela movimentação característico de festa, e aí ele pergunta a um dos criados o que é que está acontecendo. E aí um dos criados diz a ele, né, que veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, né? Então o pai foi lá acolhê-lo, né? Porque ele se revoltou em função do seu irmão ter partido, ter dividido os bens, ter tomado as atitudes que tomou e, de repente, voltar e ser acolhido, né? Inclusive, fala com o pai de uma forma muito crítica, muito censurável. Ele fala, esse teu filho, ou seja, desconhece como seu próprio irmão, né? Esse teu filho que saiu e gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, né? E agora volta e você o acolhe. Eu que sempre estive ao teu lado, né? Sempre estive trabalhando, né? Para ti, você nunca mandou matar um cabrito que fosse para que eu pudesse comemorar com os meus amigos. E para ele, que fez tudo o que fez, você mandou matar um novilho cevado, né? E aí o pai, né? E aí a gente já percebe que na realidade a diferença entre eles é que um era o filho pródigo que partiu, que teve coragem de viver uma experiência que não foi exitosa, mas que foi útil no sentido de despertar-lhe, né, a realidade da existência, e o outro não, o outro ficou, mas na realidade o outro ficou não porque amava o pai, o outro ficou em função dos benefícios que ele poderia subtrair do pai, a herança, as coisas, enfim, tudo que o pai possuía, né? Na realidade, ele estava ali como se diz, né? Quando a pessoa morre e tem a missa, né? Missa de corpo presente. O corpo está ali, mas o espírito não. A essência, a amorosidade, o sentimento não estavam presentes naquele filho que era o mais velho, né? Que na realidade estava buscando saciar os interesses materiais e não reconhecendo toda a amorosidade que o pai tinha por ele, que lhe disse: Mas meu filho, você sempre teve tudo que eu tenho, tudo lhe pertence, né? O seu filho estava morto e agora está vivo. Olha que interessante essa colocação que o pai faz, né? Porque quando o filho vai para o mundo exterior, quando o filho vai em busca das sensações e dos prazeres da matéria, ele está morto para a vida verdadeira. À medida em que ele reconhece os valores espirituais, à medida em que ele reconhece a consciência do que verdadeiramente é, à medida em que ele reconhece o amor e o carinho de seu pai e vai em busca do perdão dele para um recomeço, ele revive, porque ele volta a uma condição de equilíbrio, ele volta a ter um valor diferente daquele que ele tinha quando saiu em busca dos prazeres e das coisas da matéria, né? Então o pai diz isso, diz para o filho mais velho, ele estava morto e agora está vivo, porque reconheceu, porque viveu. E você sempre esteve aqui ao meu lado, né? Sempre esteve aqui comigo, sempre teve tudo o que era necessário, o que era preciso, né? Então você sempre usufruiu, né? Então vamos, né, nos regozijar, porque o seu irmão
estava perdido e agora se achou, né? Morto, vivo, perdido e achado, né? São circunstâncias pelas quais ele acaba passando através do reconhecimento dos seus erros. Ele se perde no caminho da vida, o que é muito comum no nosso nível de evolução, né? No plano de provas e expiações, muitos se perdem pela caminhada. Muitos refazem, são obrigados a refazer as reencarnações, porque perderam-se no contexto da evolução, desviaram-se do caminho original. A maioria de nós, com certeza, porque já estamos reencarnando aqui nesse plano há um bom tempo. Então, isso significa que a gente também foi um filho pródigo em algum momento e perdeu-se pelos caminhos da vida, perdeu-se pelos caminhos da busca dos prazeres e das coisas materiais, até que tivemos que voltar numa outra condição para poder entender, para poder perceber e aí viver verdadeiramente para os valores reais da vida, que são os valores do espírito. Principalmente nós que estamos aqui nesse momento de pandemia, que estamos vivendo tantas dificuldades, tantas situações adversas na nossa população, conosco, muitos de nós estamos aí com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, todos nós os temos, né? É só uma questão de qualificá-los de que viés é. Ah, é econômico, ah, é de relacionamento, familiar, de trabalho, mas todos nós temos alguma vertente, né, que precisa ser transformada, porque os nossos problemas na realidade são o despertar, é o botão, né, que foi apertado para que a gente possa enxergar melhor, né, as nossas necessidades transformadoras. Então a gente tem essa necessidade transformadora, né, através das nossas dificuldades que vão nos preparar para a gente superar os nossos desvios do passado, né, os nossos equívocos cometidos no passado e que hoje a gente já quer fazer de forma diferente, porque a gente já voltou para a casa do Pai, a gente já voltou para o caminho original e a gente quer continuar trilhando este caminho, mesmo que às vezes ele traga algumas dificuldades, e as dificuldades são inerentes a todos que aqui se reencarnam, mesmo aqueles, como eu disse no começo, como Jesus, né, que não tinha nenhuma necessidade de passar por adversidades, dada a sua evolução moral, a sua condição de Cristo, mas passou, e assim como nós também passamos por situações e vamos continuar passando, vamos continuar nos envolvendo em alguns processos, porque eles são necessários para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, e aí a gente se transformar. Então, a gente vê que nesta parábola encontramos esses dois personagens que na realidade estavam agindo de uma forma muito parecida. Apenas a maneira de agir é que foi um pouco diferente. Um, inclusive, foi mais audacioso, mais corajoso, tomou uma atitude de experimentar, não deu certo, mas serviu como exemplo, serviu como um norte para ele poder regressar e buscar a mudança da sua postura. Já o outro não, o outro maquinando, né, os seus interesses pessoais, vivia nas condições externas, assim como os fariseus, né? Então ele era o exemplo típico dos fariseus, porque ele vivia aquela condição externa, mas por dentro ele estava interessado, era naquilo que ele poderia absorver, naquilo que ele poderia conseguir com as suas atitudes, com a sua convivência, a herança que ele poderia subtrair, né,
do Pai, né, através das suas atividades. Então, ele não tinha a amorosidade, ele não tinha a consciência espiritual, ele não tinha os valores verdadeiros do coração. O que ele tinha era só o interesse material. E aí Jesus, brilhantemente nessa parábola, cala a boca dos fariseus que estavam incriminando a ele, né? Porque muito melhor um pecador arrependido, né, do que um religioso hipócrita, né? Porque o pecador arrependido, ele está consciente daquilo que ele fez errado e ele está consciente da necessidade de mudança da sua atitude. Já o religioso hipócrita, ele quer perseverar nessa caminhada que ele está seguindo. E a gente sabe que, infelizmente, ainda temos muitos fariseus modernos que estão aí desempenhando as suas atividades apenas no exterior, mas que querem mesmo é a satisfação imediata dos valores da matéria, querem a satisfação do momento dessa existência. Então, não estão ainda despertos, não estão ainda conectados com os valores que Jesus pregou e que a gente precisa trabalhar para poder vivenciar, para poder economizar os nossos dissabores, para que não tenhamos, como o nosso irmão, né, que passar fome, né, pelos caminhos da nossa existência. E a fome em que a gente vai se envolver é a fome espiritual, que é a fome que realmente nos deixa com uma necessidade cada vez maior de alimentar-se, porque o alimento, como não tem substância, ele acaba se dissipando rapidamente e deixando ainda, né, a sensação de insatisfação. É a mesma coisa do poço, né? Da passagem da mulher cananeia, que Jesus diz a ela que daria a ela a água viva da vida, que aquela, se ela tomasse dessa água, ela não iria ter sede nunca mais, diferente daquela água que ela estava pegando com o balde no poço e que ela iria matar a sede naquele momento e daqui a pouco ela ia ter que retornar para pegar mais água, porque essa sede não seria saciada, né? O que iria saciar a sede seria a água viva da vida, que é o Evangelho, que é o amor que Jesus nos mostrou através da sua passagem, porque só este tem efetivamente o poder de trazer paz, de trazer saciedade para cada um de nós. E aí a gente não vai precisar sair, a gente não vai precisar buscar, porque já teremos dentro de nós essa consciência, essa amorosidade que irá fazer com que a gente veja de uma forma diferente, que a gente perceba de uma forma diferente os valores verdadeiros, os valores reais da nossa existência, que são os valores do Espírito. E por isso, nós estamos vivenciando esses momentos pelos quais estamos passando toda a humanidade. Uma pena que boa parcela ainda não percebeu, ainda não despertou para esta realidade, porque ainda não conhecem, muitos não conhecem o verdadeiro sentido da vida, a vida real, que é a vida espiritual. Ainda pensam que essa matrix, essa ilusão onde nós vivemos, é que é a realidade, né? E que quando acabar aqui, não teremos mais, ou se tivermos, será de uma maneira ociosa, de uma maneira totalmente diferente do que verdadeiramente acontece. Agora, nós que já temos essa visão,
nós que já temos essa percepção de valor de vida, precisamos nos ater, precisamos nos conscientizar da necessidade de voltar para o seio do nosso Pai, para o convívio com o Mestre Jesus e os bons espíritos, na vivência do seu Evangelho, na continuidade da nossa caminhada. Né? Que a gente possa refletir sobre estas informações que nós trouxemos a partir da parábola, né? Que nós falamos aqui do filho pródigo, né? Que a gente possa refletir sobre a ação de Deus como o Pai amoroso, generoso, né? Que está sempre nos acolhendo, tentando nos conduzir para caminhos maiores e melhores que nem sempre a gente entende ou aceita, né? Desculpe. Mas precisamos nos esforçar para entender, para vivenciar tudo isso que o Pai nos proporciona com o seu amor infinito. Vamos então orar? Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, vamos pedindo a Jesus, o emissário maior de Deus, nosso Pai, que continue derramando sobre nós as suas bênçãos de luz, envolvendo a todos os doentes do corpo e principalmente da alma, os acometidos pela Covid e por outras doenças, principalmente aquelas que afetam a mente das pessoas e trazem desequilíbrio psíquico, proporcionando obsessões. Pedir a Jesus que ampare aqueles que têm fome, que têm sede do corpo e do espírito, aos miseráveis, que são tantos, aos desempregados, a todos os que sofrem, que o Mestre Jesus possa abençoar os governantes de todo o nosso planeta, em especial estes que dirigem a nossa nação, para que eles possam nos conduzir para a condição de coração do mundo e pátria do Evangelho. Que Jesus possa abençoar a todos os trabalhadores da sua bendita seara, os que praticam o amor, a caridade, e que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Que assim seja.